Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Falando de Futebol com Rubinho Barbosa. Hoje nós vamos falar aqui de um assunto. Bom, primeiro nós vamos falar da rodada da Copa do Nordeste, que recomeça amanhã, né, sábado e domingo, e também do Campeonato Pernambucano, a rodada do sábado e a rodada do domingo. Poucos jogos no Pernambucano nesse final de semana. Mas vamos falar de um assunto muito importante que está mexendo com a torcida do Sport Clube do Recife, com a comunidade do Leão. É a renovação do contrato de Luciano Juba, gente. Está um imbróglio grande aí, nós vamos aqui tentar resumir, certo, o que está acontecendo. Bom, aqui é o nosso canal, você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, Falando de Futebol com o Rubinho Barbosa. Você que já é inscrito, só tenho que agradecer, muito obrigado. Fico muito feliz com os comentários, com as análises. Outro dia, um amigo, que todos vocês são meus amigos, ele veio me criticar e eu aceito as críticas sem problema nenhum. Que eu meti o pau muito, eu meti o cacete, eu baixo o sarrafo, não tenho, eu discordo, assim, eu faço as críticas que acho que são necessárias, também elogio sim, quando é para elogiar. Agora, não dá para eu elogiar o Santa Cruz empatar com o Petrolina da forma que foi, né? Sem jogar nada, o Petrolina sendo prejudicado com um pênalti. Não dá pra gente elogiar a exibição que o Náutico fez contra quem foi? No meio da semana, né, que empatou, né? O Porto, né? Não dá pra elogiar, o cara perdeu o gol que perdeu do Náutico, né? Bom, mas é assim mesmo. A gente tá aqui pra receber as críticas, não tem problema nenhum. Tá? Eu só tenho que agradecer. Agora eu me defendo também, né? Bom, a gente deixar bem claro ao amigo que me criticou que eu elogio também. Eu elogiei agora, o Sport fez uma grande exibição contra o Afogados, né? E eu elogio, não tem problema nenhum. Jogou bem, a gente elogia. Jogou mal, a gente critica e mostra os erros. É a nossa função aqui no nosso canal, tá bom, pessoal? Bom, aproveita e dá o like no canal aí, viu? Olha só, vamos falar aqui da rodada, depois a gente fala, para terminar o vídeo hoje, dessa situação do Luciano Juba no Sport, hein? Tá complicado, hein? Bom, no sábado na Copa do Nordeste teremos 4 jogos. Ceará, que estreou mal, muito mal, levou uma cipuada aí do Ferroviário lá, do Ceará, perdeu por 3-0, não foi? Que vozão! Contra o Sampaio, que estreou bem, venceu o todo poderoso Bahia, hein? Cheio do dinheiro do Manchete City lá. 17,30. Náutico e CRB, né? Duas equipes que estrearam vencendo. Bom jogo esse, 17,30. ABC e Fortaleza. O ABC estreou perdendo do Sport, né? Fez até um bom jogo. E o Fortaleza já vem de 2 vitórias, já jogou 2 partidas do Fortaleza, hein? Ganhou do Sergipe e ganhou do Confiança. Foi Sergipe, foi 1-0 do Sergipe, ganhou do Confiança 2-0. E fechando a rodada, no sábado teremos Bahia e Ferroviário. Bahia perdeu do Sampaio e Ferroviário ganhou do Ceará, 20-30, hein? O Bahia tem que ganhar, né? Porque senão vai ficar uma situação difícil. No domingo teremos 3 jogos no domingo, hein? CSA e Vitória. O Vitória estreou empatando, foi o CSA estreou ganhando, perdendo também, não foi? Empatou com o Fluminense de Feira. Isso. Teremos Sergipe e Atlético de Alagoinhas, as 2 equipes que perderam, às 16. E às 18, Campinense e Sport. O Campinense estreou perdendo e o Sport vencendo. Então, essa é a rodada aqui. A gente vai analisar, amanhã a gente já analisa os jogos direitinho, tá certo? No Pernambucano, sim, teremos um jogo amanhã, 2 jogos amanhã, desculpe. O Retrô e o Porto, às 16 horas. O Retrô que vem de um empate, né, contra o Sport. Um empate não, o Retrô vem de uma derrota contra o Sport, por 1-0. E tem tudo aí para se reabilitar perante o Porto, jogando no Arruda. E um jogo muito difícil, um jogo equilibrado. Salgueiro e Santa Cruz, às 16h30. Santa Cruz, que hoje está completando 109 anos. Parabéns à nação tricolor, parabéns ao Santa Cruz Futebol Clube. Mas
a torcida espera que o Salgueiro não dê um presente de grego para o Santa Cruz. Pois é. Santa Cruz que hoje está em festa, mas o que a torcida mais quer é que o Santa Cruz melhore seu futebol, que saia dessa Série D. Esse é o presente que a torcida tricolor quer. Que não seja rebaixado no Pernambucano, que consiga vagas aí para a Copa do Brasil, Copa do Nordeste, enfim. Para o calendário de 2024. Que consiga títulos, né? Todo torcedor quer. Parabéns, tricolor do Arruda, este gigante do futebol brasileiro que está passando por momentos muito difíceis há vários anos. Mas vai se recuperar, se Deus quiser, porque o Santa Cruz é grande, tem uma torcida apaixonada, enorme, fiel, e é o que nós desejamos aqui no nosso canal. Muitas felicidades para o Santa Cruz Futebol Clube. No domingo, hein, teremos Central e Petrolina, único jogo. Central que deu uma recuperada boa no campeonato, hein? Certo, pessoal? Bom, olha, pessoal, vamos falar aqui, antes eu quero falar do Dr. Paulo de Tarso, né, cirurgião dentista, especialista em implantes dentários. Você marca uma consulta com ele aí no Zap, 998957304. 2 consultórios, um na Avenida João de Barros e outro na Avenida Bernardo Vieira de Melo. Gente, é coisa séria. A boca, os dentes, né? Todas as doenças passam pela boca. Vai lá, faz um check-up lá da sua saúde bucal. Olha, a polêmica do momento. Isso aqui é coisa séria, muito séria. Porque todo mundo sabe, Juba é um jogador que veio da base do esporte, sofreu como todo jogador jovem no começo da carreira, foi parar, se eu não me engano, no Confiança, né? Vocês lembram, né? Ele e Micael. O Micael já foi embora, já não deu certo na Europa, voltou para o Brasil, já não deu certo no Internacional, porque é um jogador que não se cuida, o que se fala. Bom, enfim, mas Juba não. Luciano Juba, pelo que eu tenho informação, é um garoto com a cabeça muito boa, tem jogado muito bem desde que assumiu a titularidade do esporte, tanto na lateral esquerda, quanto pelo meio, quanto na ponta esquerda. Um jogador inteligente, um jogador que chuta muito bem, um jogador que tem visão de jogo. No ano passado fez uma boa temporada, depois teve uma queda de rendimento, mas é normal isso em qualquer atleta. Mas esse ano começou novamente jogando muito bem, responsável aí por alguns gols do esporte, pelas assistências, tem feito gols belíssimos. E a situação é o seguinte: o jogador termina o contrato no dia 31 de agosto. E pela lei, a partir de março deste ano, daqui a um mês, o jogador já poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo. Ponto. O que está pegando? Segundo uma entrevista do presidente do esporte, o Yuri Romão, ontem, para o meu amigo Jorge Soares. Um abraço, Jorge. Uma lenda esse Jorge, viu? Dei muitas entrevistas para Jorge Soares. É polêmico. As perguntas dele são incisivas. E ele fez uma pergunta ao presidente do esporte sobre a renovação do jogador Luciano Juba. Bom, o presidente do esporte falou o seguinte, que já vem conversando com os empresários de Luciano Juba, já vem conversando com o Luciano Juba há muito tempo, desde o ano passado, e não tem conseguido êxito nestas conversas. Ele não fala em números, claro, mas disse uma coisa que preocupou demais a nação rubro-negra, que o esporte não vai fazer loucuras para segurar Luciano Juba, para renovar o contrato do Luciano Juba, que não vai poder pagar o que os empresários do Luciano Juba estão querendo, que não vai adiantar acertar e depois, 2, 3 dias, não ter condição de pagar. Palavras do presidente Yuri Romão. Mas, que está esperançoso, elogiou o atleta,
E foi muito claro que não vai fazer loucuras para renovar e prejudicar o Sport Clube do Recife. A minha opinião, e eu quero a opinião de vocês aqui, tá bom? Bom, primeiro, em fazer loucuras, em não fazer loucuras, eu concordo plenamente com o presidente Yuri Romão. Nenhum presidente deve fazer loucuras para renovar com qualquer jogador. Nenhum jogador está acima do clube e nenhum jogador é insubstituível. Certo? Dito isto, eu concordo com ele nessa questão. Eu acho que o Sport tem que chegar num patamar, num valor e tentar a renovação. Se não der, paciência. O Sport vai perder o jogador, infelizmente. A torcida vai ficar chateada, mas não dá para ficar endividando o clube com nenhum jogador. Olha só, agora, o que é loucura no futebol? Eu estava pensando nisso. Eu tive, como dirigente, tinha todas as renovações com o jogador Cook, por exemplo, eram complicadas. Porque o Sport queria, Cook tinha propostas, mas sempre conseguimos equacionar. E Cook renovava os contratos. E outros jogadores também. Eu não me lembro de nenhum jogador que eu perdi como dirigente do Náutico por causa de contrato. Não me lembro. Tinha jogador que quis sair, é diferente. Não tem como. Claro que o presidente Yuri Romão está com um abacaxi desse tamanho na mão, porque o Luciano Juba hoje é o maior jogador do esporte, é o melhor jogador do esporte. E hoje tem um problema muito sério no futebol, que são os empresários. Provavelmente o Luciano Juba deve ter 2, 3 empresários. É complicado esse negócio. E o jogador às vezes nem se mete nesse tipo de situação, até porque o jogador não entende muito dessa coisa de dinheiro, dessa coisa. Ele deixa já com os empresários, que é para resolver, e tá com a cabeça boa para jogar. Luciano Juba é muito jovem, tem um potencial incrível e tem um futuro brilhante pela frente, não tenho dúvida. Provavelmente os empresários talvez tenham propostas em mãos e está esperando aí a resolução do esporte. Claro que a prioridade é do esporte, até pela lei. Perfeito? O presidente do esporte falou também, só chegou para ele uma proposta insignificante, que já foi descartada. Não tem nenhuma proposta na mesa. Mas ele disse uma coisa que preocupou a nação rubro-negra. Talvez os empresários tenham outras. Para o jogador e para os empresários, não para o clube. Por que isto? O empresário está negociando com o esporte, mas talvez tenha na mão propostas da seguinte forma: olha, se ele não renovar com o esporte, eu tenho essa proposta aqui para você. E aí o clube está fora. O clube fica fora da negociação. Que eu acho isso uma sacanagem. Certo? O esporte preparou o jogador desde das divisões de base. E um clube ou empresário que faça isso, eu acho que é uma sacanagem. Deveria sim negociar com o esporte. E não com o empresário. Certo? Mas o mercado é cruel. O mercado é voraz, entendeu, gente? Agora, vamos lá. O que eu acho mesmo. O Sport, por exemplo, tem 2 jogadores que não acrescentam nada ao time do Sport. Nada. Kaique e Thiago Lopes. E pelo que eu conheço do Sport, eu não estou afirmando, esses jogadores, no mínimo, cada um aqui, vamos botar 100 mil. No mínimo. Vamos botar por baixo aqui 100 mil. Dá 200 mil. Que já entrega zero desses 2 jogadores. Vamos botar aí 200 mil, né, nos 2. Certo? Então esses 200 mil, ele pode ser revertido para Luciano Juba. Eu não acredito que a proposta
dos empresários para o esporte seja nessa faixa de 200 mil. Porque o jogador hoje, como ele saiu da base, como ele vem, ele deve ter um salário aí de 30, 40 mil. Acho que não mais do que isso. Acredito que não mais do que isso. Porque vem da base, né? Aí vem um pouquinho, aí vem os ajustes, pelo que ele produziu, estava produzindo. Vamos botar 30, 40 mil aí. Vamos botar que os empresários façam uma proposta aí de 200 mil, beleza? Mas dá para chegar aí a 150, 100, 120, 130, até 150. Se você tira aqui Kaique e Thiago Lopes, pronto, acabou o problema, já dá para pagar. Para o jogador que provavelmente no futuro o Sport irá ganhar muito dinheiro com ele. Vocês lembram da negociação com o Maílson, que foi uma mesma situação. O que dá a entender é que o presidente do Sport ele não é muito maleável nessa questão de renovações de contratos. Maílson foi a mesma coisa. E o Sport praticamente perdeu uma classificação para a Série A porque não teve goleiro. Então o custo-benefício foi péssimo para o Sport em não renovar com o Maílson. Em ficar naquele lenga-lenga o tempo todo e deixar acontecer o que aconteceu e Maílson saiu. Então, pessoal, é só minha opinião. Vocês podem dar a opinião de vocês aqui embaixo. O Sport teve esse exemplo de Maílson, que foi muito prejudicial para o Sport no ano de 2022. Luciano Juba é o cara hoje que faz tudo no Sport. Dá assistência, faz gols, joga de lateral, joga de meia, joga de atacante e joga bem. Ele merece reajuste, merece, até porque tem jogadores que entregam muito menos do que ele e ganham mais do que ele. Certo? Então acho que o Sport não deve fazer loucuras, mas também tem que ser justo com o atleta. E também tem que verificar dentro do elenco quem ganha muito e que não produz nada. Nada. Acredito que os empresários estejam pedindo também um adiantamento, umas luvas, etc. Pô, isso aí também é negociável. Isso também pode ser colocado dentro do salário. Isso também pode ser colocado de uma forma escalonada. Certo? O presidente, como é uma pessoa de números, ele sabe o que eu estou falando. Mas não pode ser tão radical. Ah, não vou fazer loucuras. Não, não precisa fazer loucuras. Mas pode sim ver o custo-benefício do Luciano Juba para o Sport. Pode sim fazer ajustes com outros jogadores que não produzem. Pode sim colocar cláusulas para que o Sport no futuro ganhe muito dinheiro com o Luciano Juba. Esta é a minha opinião. Quilo Daniel do Leite, o melhor rodízio de pizzas, massas e saladas. Olha só, é carnaval. E o Esquilos manteve os preços, pessoal, até o final de fevereiro. R$ 29,99 de segunda a sexta, o mês de fevereiro todinho. O melhor rodízio de pizzas, massas e saladas por R$ 29,99. Eu estive lá ontem, a casa estava linda, lotada. Olha, um amigo meu aqui no canal botou que comeu 18 fatias de pizza aí. Vocês vejam como é bom. Eu ontem comi umas 10, não vou mentir não. Umas 10, fora as massas. As massas. Ah, Maria. Ô pessoal, final de semana aí. Vai lá no Esquilo Daniel do Leite. Valeu. Dá o like no canal. Ô presidente. Presidente Yuri Romão. Se tu perder Juba, a torcida vai ficar brava contigo. Viu? Já basta ter perdido o Maílson e entregou a Série A. Que o Sport não foi para a Série A no ano passado, porque não teve goleiro. Pensa nisso, isso é um conselho.